A lua brilhava intensa no céu, derramando sua luz prateada sobre a estrada de terra que serpenteava pelo campo. O silêncio da noite só era quebrado pelo som dos passos apressados de dois homens, Pedro e Luís. Eles caminhavam lado a lado, mas não havia tranquilidade em seus rostos. Havia tensão. Pedro, meu amigo, você é doido de bater no filho do senhor José? Você não ouviu os boatos, não? Dizem que essa família é louca, cara. Pedro, com o rosto ainda levemente inchado de raiva da briga no bar, bufou, chutando uma pedra pelo caminho. Eu sei bem desses boatos loucos, Luís. Mas aquele moleque mereceu. Vive se achando, arrumando confusão sem motivo, e ainda sai insultando todo mundo. Tô nem aí pra essa reputação de lunático que a família dele carrega. Luz suspirou, passando a mão pelo cabelo nervosamente, mas antes que pudesse retrucar, algo mudou no ar. Um som estranho surgiu atrás deles. Primeiro como passos leves, depois um rosnado profundo, tão grave que fez o sangue dos dois gelar nas veias. Ambos se entreolharam, a espinha ereta, os olhos arregalados. O ar da noite parecia pesado, como se cada respiração custasse. O som crescia, mais próximo, mais ameaçador. Luz engoliu seco. Foi então que, das sombras à frente, saltou uma criatura. Uma fera de pelos cinzentos, olhos amarelos que brilhavam como fogo doentio. Seus dentes, longos e afiados, estavam à mostra enquanto encarava Pedro com malícia, mas também com um ódio animal. Pedro deu um passo para trás, o coração disparando. Luz ficou paralisado, sem conseguir mover um músculo. Eles não precisavam de ninguém para explicar. O cheiro de sangue, a presença sufocante, o terror que emanava daquela criatura, era João. O mesmo rapaz que horas atrás tinha levado um soco de Pedro no bar. Mas agora, não era mais apenas João. Era algo além, um lobisomem, revelando sua verdadeira face. E enquanto o monstro avançava lentamente, saboreando o pavor estampado nos dois, algo colossal rompeu a noite acima deles. O rosnado de João ecoava pela estrada como um trovão preso no peito de um monstro. Cada passo seu fazia o chão ranger, os olhos amarelos cravados em Pedro, como se já pudesse sentir o gosto do sangue dele. Pedro e Luís tremiam, os corpos incapazes de reagir. Estavam prestes a ser despedaçados. Mas então, um baque surdo, pesado e veloz cortou o ar. Do alto, como uma sombra branca que rasgava a lua, surgiu outra fera. Um enorme lobo albino saltou, caindo diante deles com tamanha força que a terra tremeu. A criatura ergueu-se nas patas traseiras, mais alta, mais imponente e muito mais aterradora que João. Seus pelos brancos reluziam sob a lua, os olhos claros faiscando como lâminas de gelo. Ele abriu as presas e soltou um rosnado que reverberou pelo peito dos dois homens. Não era uma ameaça para eles, era um aviso. Pedro e Luís se entreolharam apenas uma vez, mas nem precisaram discutir. O recado estava dado. Assim que o lobo albino virou a cabeça para encará-los, ordenando em silêncio que saíssem dali, os dois dispararam estrada afora, correndo como se a própria morte os perseguisse. Agora, só havia dois ali: João, o lobisomem cinza, cheio de rancor e covardia, e Rafael, o lobo albino, firme como uma muralha viva. Os olhares se cruzaram, dentes expostos, músculos tensionados. O ar parecia ferver entre eles. Não havia espaço para conversa ou piedade, apenas instinto e ódio. Um passo, outro. E então, o choque. Os dois monstros se lançaram um contra o outro, mas o resultado foi imediato e brutal. Rafael, com uma única mão, agarrou João pelo pescoço como se ele fosse apenas uma criança. Ergueu-o no ar, seus músculos saltando sob a pelagem branca, e com a outra mão, desferiu um soco devastador. O impacto fez João voar pelo ar, o corpo pesado atravessando a escuridão até se chocar contra uma árvore grossa, que quase se partiu ao meio. O estalo ecoou alto, e por um instante pareceu que a floresta inteira estremeceu com a pancada.
O lobisomem cinza se levantou cambaleante, cuspindo sangue e dentes. O ódio em seus olhos era forte, mas era ofuscado pela dor e pelo medo. Mesmo assim, ele tentou avançar novamente, mas Rafael já estava lá. Um soco de esquerda atingiu João em cheio, fazendo seu corpo vacilar, o sangue espirrar da boca. Rafael ergueu o punho direito, pronto para esmagá-lo de vez, mas João desviou no último instante. O punho do lobo albino atravessou a árvore atrás dele como se fosse papel, abrindo um buraco limpo no tronco. O coração de João disparou. Ele percebeu ali, sem sombra de dúvida, que aquela luta não era uma disputa, era uma humilhação. A diferença entre eles era grotesca. Nem se tivesse nascido como um lobisomem negro de olhos vermelhos teria chance. E, sendo o covarde que sempre foi, João fez o que sabia de melhor. Correu. O problema é que Rafael não era de deixar presas escaparem. O bosque parecia engolir os sons da noite, abafando até mesmo o barulho dos grilos. Apenas duas coisas quebravam o silêncio: os passos pesados de João correndo em desespero e o rosnado feroz de Rafael logo atrás. A cada salto, o lobo albino encurtava a distância, sua respiração grave ecoando como um tambor de guerra. João corria sem olhar para trás, mas o terror denunciava sua pressa. Ele sabia, se fosse alcançado, estaria acabado. Foi então que fez algo que só alguém covarde faria. Seguiu direto para um caminho conhecido, um atalho que escondia uma armadilha natural. O chão sumiu de repente. Rafael, focado na caça, caiu em um buraco fundo, largo o bastante para engolir um carro. João parou mais à frente, arfando, e pela primeira vez sorriu. Aquele atraso era tudo o que ele precisava. O tempo que Rafael gastaria para sair dali era sua única chance de alcançar a propriedade de sua família. Mas o que João esqueceu é que não havia buraco que pudesse segurar um monstro como Rafael. Em um único salto, o albino emergiu da cratera, sua silhueta branca cortando a lua. Ele pousou no chão já em disparada, levantando poeira e folhas. João ouviu os passos cada vez mais perto, o coração batendo na garganta. A perseguição terminou abruptamente quando Rafael finalmente o alcançou. Com um movimento rápido, agarrou João pelo torso e o jogou contra o chão. O impacto fez o ar escapar dos pulmões do lobisomem cinza em um gemido sufocado. Rafael cravou uma mão na terra e a outra no pescoço de João, pressionando-o contra o solo. O peso era esmagador, e o rosnado do albino deixava claro: ele estava pronto para acabar ali mesmo. Os olhos de João, ainda amarelos, refletiam apenas medo. Ele sabia que, em qualquer instante, poderia ser despedaçado. Mas antes que Rafael desfiasse sua fúria, algo mudou no ar. Suas orelhas se agitaram, captando um som distante. Um baque, um passo pesado, depois outro. Rápido, cada vez mais rápido. Rafael ergueu a cabeça, instinto em alerta. Algo vinha em sua direção, e vinha depressa. O vento mudou, a mata se abriu, e então da escuridão saltou uma fera diferente. Um lobisomem de pelagem negra, olhos vermelhos como brasas incandescentes. Ele colidiu contra Rafael com força brutal, arremessando-o contra uma árvore grossa que se partiu em estilhaços. O choque reverberou pelo bosque inteiro. Rafael se livrou de uma mordida fatal, desviando no último instante, e no reflexo, socou a face do lobisomem negro. O impacto o fez recuar alguns passos, sangue escorrendo pelo canto da boca. Mas ao invés de recuar, a fera lambeu os beiços, encarando o albino como quem encontra um adversário digno. Uma raridade. E então, ele virou os olhos para João. O rosnado que soltou não era sugestão, era ordem. João bufou, contrariado, mas entendeu. E correu, desaparecendo entre as árvores como o cão covarde que sempre foi. Restaram apenas dois naquele bosque: Rafael, o albino, e o lobisomem negro, que não era outro senão o Senhor José. O silêncio do bosque se tornou sufocante.
Entre as árvores partidas e o cheiro de terra úmida, dois monstros se encaravam. De um lado, Rafael, o lobo albino, a respiração firme e o olhar cravado em seu novo inimigo. Do outro, o Sr. José, o patriarca da família, sua pelagem negra absorvendo a luz da lua, os olhos vermelhos ardendo como brasas vivas. Cada passo do lobisomem negro fazia o chão estremecer levemente, como se a própria floresta reconhecesse sua presença. Ele não atacava de imediato. Avaliava Rafael com calma, como um caçador experiente que observa uma presa rara, antes de decidir o próximo movimento. Rafael mantinha a postura, atento, lembrando-se do que já havia enfrentado uma vez na vida. O mesmo tipo de fera, a mesma coloração amaldiçoada, o mesmo pesadelo que havia ceifado sua família. Uma lembrança brutal que queimava dentro dele, mas não o cegava. O que via agora era diferente. Não apenas um monstro selvagem, mas alguém que carregava experiência e poder acumulados por anos. O Sr. José ergueu a cabeça, soltando um rosnado baixo e profundo, um som que reverberou pelas árvores e arrepiou até a pele do próprio Rafael. Era como se ele estivesse deixando claro que não via o albino como um simples rival, mas como um desafio de verdade. Por um instante, a tensão parecia prestes a explodir em mais um combate devastador. Mas então, inesperadamente, José recuou 2 passos. Virou-se, caminhando lentamente para dentro da escuridão da mata. Antes de desaparecer por completo, lançou um último olhar para Rafael, um olhar carregado de ameaça e promessa. E esse gesto dizia mais do que qualquer ataque. O jogo estava apenas começando. Rafael permaneceu firme, observando o rastro deixado pelo inimigo. Ele poderia correr atrás, poderia arriscar a própria vida ali mesmo para tentar dar fim a tudo. Mas sabia que a escolha precipitada custaria caro. João ainda estava vivo. Maria era uma incógnita perigosa, e havia a dúvida cruel. E se a própria esposa de José também fosse uma lupina? As peças do tabuleiro estavam se revelando, mas o inimigo principal acabara de mostrar o quão alto era o nível daquela guerra.